Oh, bom dia! Finalmente, que saudade. Bom dia, pessoal. Então, mais uma vez, britanicamente, aqui de Minas, começamos a aula 3 da aula 3. Vocês estão me ouvindo, né? Apareceu aqui novo microfone detectado. Tá certinho. Estamos ouvindo bem, tranquilo, Ótimo. sem eco. Obrigado. Então, aula 3 da sexualidade dos homens, módulo 2. A gente vai conversar sobre esse capítulo do livro da Sylvia Bleichmann, Paradoxos da Sexualidade Masculina, esse capítulo que se chama Em Busca, né, ou A Busca por uma Envoltura Materna. A ideia aqui é passar um pouquinho por esse capítulo e discutir no final, caso dê tempo, um textinho do Laplanche que se chama, aqui eu vou mostrar para vocês, Castração e Édipo como Códigos e Esquemas Narrativos. É o capítulo 19 desse livro Sexual, que está publicado pela Dublinense. Eu acho que ela está em profundo diálogo com esse capítulo. Então, se der tempo, eu coloquei aqui pelo menos os 2 últimos parágrafos desse texto no final dessa apresentação, que eu acabei de mandar para vocês também pelo e-mail da plataforma. Então, caso vocês queiram e possam ler esse capítulozinho do Laplanche, é um capítulo bem pequenininho, de 4 páginas, acho que vale muito a pena a leitura, porque é com ele que, né, a partir dele também, né, claro, que a Sylvia Bleichmann está dialogando para a gente pensar nessa crítica muito importante que ela está reforçando, na verdade, a gente já viu essa crítica nas aulas anteriores, né? Principalmente na aula anterior, sobre os transtornos precoces da constituição da identidade sexual, quando ela analisa aqueles 2 casos daqueles 2 menininhos. Então, ela vem reforçar, mais uma vez, a crítica, né, que ela está fazendo, a ideia de que a travestilidade, em especial a travestilidade, tem a ver já com os discursos e os códigos de sexo-gênero, né? Ela está apontando, né, estou resumindo aqui a tese que a gente vai ver em detalhes, ela está apontando para envoltura materna, né, como um código anterior, né, como alguma coisa que pré-genital, né, no certo sentido, pré-edípico, né, muito mais arcaico, né, que tem a ver com o que ela vai chamar de identificação narcísica, né? Essas identificações narcísicas ainda não estão passando pelo gênero, né? Elas vão, obviamente, ser generificadas, né? Porque, de maneira geral, o menino está identificado com a mãe, né? Que está ali cuidando, mas essa generificação dessa identificação narcísica inicial, ela é posterior e não tem ela mesma, né, a ver com o gênero em si, mas com uma identificação precoce, tá? Então, só para marcar aqui a tese geral, vamos tentar passar passo a passo, lembrando, né, sempre do estilo da Sylvia, né, como ela gosta de construir a aula dela, ela começa lembrando das teses gerais da psicanálise, só para reforçar mesmo, gente, assim, eu acho que são coisas que a gente tem que reforçar quase que toda a aula, né, o tempo todo, nas conversas que a gente tem sobre psicanálise, né, por exemplo, essa tese fundamental, né, sexualidade não é genitalidade, né, isso é o beabá da psicanálise? Mas parece que a gente esquece disso, né, com frequência, né, isso é muito recalcado, né, então, o ponto aqui que a Silvia está apontando é que reduzir a questão da identidade sexual à diferença masculino-feminino não é só empobrecedor, né, mas é regressivo também com relação àquilo que a psicanálise produziu ao longo do século XX, né? Então, identidade sexual não tem a ver só com masculino e feminino, ao contrário, né? Eu tenho criticado aqui com vocês, né, durante o seminário clínico, outros cursos, a ideia de uma metafísica dos gêneros, né? Sempre brinco de forma séria, pedindo para vocês tirarem do vocabulário moral de vocês essa metafísica dos gêneros, principalmente quando ela está articulada
ao inconsciente ou alguma coisa inata, né? Então, essa metafísica dos gêneros que é o feminino, o masculino, né? Essa coisa que ganhou, inclusive, curiosamente, assim, na teoria lacaniana, uma história fortíssima, né? A escrita feminina, o gozo feminino, né? Tudo isso, assim, tem ares metafísicos horripilantes, né, que eu gostaria que vocês criticassem de maneira muito forte, tá? Porque senão a gente reforça mais uma vez essa ideia de que no inconsciente, né, tem uma identidade e uma identidade de gênero, né? Que tem um gozo propriamente feminino, né? Um gozo propriamente masculino e daí por diante, como se isso não fossem construções históricas, né, ligadas ao recalcamento, ligados à identidade. O estudo de gênero, né, obviamente, e os estudos feministas, eles foram fundamentais ao longo do século XX para desarticular essa ideia, né, de que há uma emergência natural dos gêneros a partir da diferença anatômica, né? Aqui eu recomendo muito fortemente a leitura da Judith Butler, né, como autora mais importante, né, desse campo, né, dos estudos de gênero, do feminismo, que vai ajudar a gente, assim, em muitos livros, né, muitos artigos, a fazer essa desconstrução, né, de como o gênero vai aparecer do sexo, né, assim, é como se fosse um decalque do sexo, né, se tem pênis, então algo vai necessariamente aparecer dali, que é, né, a masculinidade, se tem uma vagina, né, algo se decalca dali, algo se depreende, né, desse corpo, como se a anatomia fosse o destino, algo que eu vou criticar aqui também, agorinha mesmo. Então, né, a Silvia não está, ao contrário, não está negando, né, esses avanços, ela está só querendo, qual que é o pedaço da psicanálise aqui, né? O pedaço da psicanálise tem a ver com essa coisa que ela está trazendo o tempo todo, que é o sexual, né? Essa é a contribuição da psicanálise, né? A gente vai dialogar com o feminismo, vai dialogar, né, com os estudos queer e os estudos de gênero, obviamente, mas assim, esses estudos, por sua vez, não vão trazer essa tese fundamental da psicanálise, que é o sexual. O sexual está no centro do inconsciente, o sexual é o que interessa, né, para a psicanálise, tá? No que tange a sexualidade ou esse sexual, né, o que a Silvia vai lembrar é que a gente está no campo do prazer, da lust, né, excitação, prazer, esse plus que não é redutível à autoconservação. E o que dá conta, né, que dá conta desses movimentos desejantes, anárquicos, pulsionais, genitais ou paragenitais, como propôs o Laplanche, dado que não constitui um pré que deva necessariamente se integrar na sexualidade genital e muito menos se pôr a serviço da procriação. Então, já a identidade, qualquer que ela seja, está do lado do eu. Então, por um lado, sexual, vamos sempre relembrar o que é o sexual, é esse movimento do prazer, movimento do desejo, né, pré ou para-genital. O Laplanche até não gosta muito da expressão pré-genital, né, porque dá essa sensação assim, ele vai se instalar depois ele vai se integrar ao genital, né? O genital vai vir depois como necessariamente um desenvolvimento, né? Da sexualidade. Não, né? O genital pode vir a se instalar ou não, né? Então paragenital, né? Seria uma expressão melhor, né? Ou seja, está ao lado do genital, né? Porque às vezes a sexualidade de uma pessoa vai se organizar mesmo em torno da analidade, né? Da oralidade, né? E não da genitalidade, tá? Não, não é necessariamente uma evolução. Obviamente é uma força dos códigos e esquemas narrativos, né? Que a gente tem, que a nossa sexualidade se organize genitalmente, tá? A gente pode pensar junto aqui, né? Por quê, né? Assim, por que isso é importante? Quais são as relações disso com a saúde mental? A gente pode pensar, mas não tem nada que garanta isso, né? Nada que tenha um desenvolvimento natural que vá sempre nessa direção. O que é importante detectar aqui, grifar, gente, assim, o que eu quero que vocês grifem sempre, é que qualquer identidade está do lado do eu, está do lado do recalcamento, não está do lado do inconsciente. Então, esse é um ponto que eu quero grifar, e a Silvia está insistindo muito nisso, porque
várias vezes vai aparecer no Freud, no Lacan, no Winnicott, né, assim, em todos os grandes autores da psicanálise, coisas que tentam colocar, identidades no inconsciente, né. No Freud é o tempo inteiro, né, assim, o sentimento de culpa inconsciente, homossexualidade inconsciente, né, sendo que no próprio Freud, tem uma noção, né, que ele vai fazer questão, assim, de propor, que é o pré-consciente, né. Então, se cabe falar em sentimento de culpa, homossexualidade, inconsciente, é sempre no sentido da pré-consciência, ou seja, uma parte do processo, secundário, que está recalcado, mas que não é o inconsciente propriamente dito. Então, se tem uma identidade, né, uma identidade da culpa, ou da homossexualidade, né, ou do amor edípico, né, pelo meu pai, pela minha mãe, se tem essas identidades, a gente já está falando do processo secundário, do pré-consciente, que está recalcado, que está clivado, né, que está ali rechaçado, né, pelos processos de defesa. Mas a gente não está falando do inconsciente propriamente dito, tá? Para a Sylvia Bleichmann, é fundamental retomar o caráter do inconsciente como pertencente à ordem de uma dessubjetivação radical. Tá? Queria que vocês grifassem isso, né? Assim, isso é muito importante para o Laplanche, muito importante para a Silvia, né? Para o nosso campo, que é situar o inconsciente sempre do lado do pulsional não identitário, tá? Vou lembrar rapidamente aqui a tese do Laplanche sobre o inconsciente e o isso, lembrando que o Freud mesmo, engraçado isso, ele tinha horror à palavra subconsciência, né? Exatamente para reafirmar que o inconsciente não é uma segunda consciência. Ele odiava essa palavra, né? A gente não vai usar subconsciência, vamos usar inconsciente, né? É, exatamente porque se não se rege, né, esse inconsciente aí não se rege pela lógica da exclusão, nem da temporalidade, nem da negação, seria impensável que ele acolhesse a alternativa masculino-feminino. Então, assim, o inconsciente, né, se a gente estabelece as características dele tal como determinadas pelo Freud, não tem exclusão, não tem tempo, não tem negação, então não vai ter esse tipo de coisa, masculino, feminino, culpa, homossexualidade, heterossexualidade, no inconsciente, vai ter no pré-consciente, ou seja, numa parte do eu que foi recalcada, que foi clivada, que foi cindida, aí tudo bem, né? Mas aí a gente está falando de pré-consciente e não de subconsciência. Observem que, mesmo para falar do pré-consciente, o Freud não usava a palavra subconsciência, tá? Em alemão, né, assim, sei lá, Unterbewusstsein, né? Não tem nada disso, né? Ele vai falar Vorbewusstsein, né? For no sentido de aquilo que vem pré, né? Que vem antes, né? Da consciência. Então, Vorbewusstsein, né? E Unbewusstsein, né? Então, assim, o inconsciente, o Unbewusst, né? É o inconsciente mesmo, e o Vorbewusst, né? É aquilo que é pré-consciente. Muito bem. Só quero lembrar rapidamente essa tese do Laplanche sobre o isso e o inconsciente, só para vocês terem assim, a dimensão da importância dessa discussão, tanto na Silvia quanto no Laplanche, para a gente, mais uma vez, reiterar essas teses, que são teses do beabá psicanalítico, mas que são sempre esquecidas, são sempre recalcadas, são sempre atacadas, que eu acho, pelo próprio movimento do eu. Isso é muito angustiante, né? A gente defender que o inconsciente é pura pulsão, é puro desejo, não tem identidade lá dentro, né? Isso é muito angustiante. Então, assim, as próprias teorias psicanalíticas, elas tendem a se recalcar, a se negar, né? Voltando com alguma coisa para o inconsciente. Não, isso aqui é um verdadeiro self inconsciente, né? É uma identidade que está lá dentro, é o feminino verdadeiro, é um gozo, né, para além da representação, né? Sempre a gente vai voltar em vários momentos. E uma das teses do Laplanche, uma tese super bem construída na problemática
do inconsciente, ele vai falar o seguinte: olha que engraçado, o Freud estava propondo o inconsciente até 1923, aí ele leu o livro do Grodek, Georg Grodek, o livro disso, né, que é um livro bem engraçado, recomendo a leitura, né, um livro interessante assim da história da psicanálise, muito exagerado, meio maluco, mas vale a pena ler. O Freud lê esse livro, gosta do livro, assim, é interessante, mas captura esse conceito que o Grodek vai inventar, o isso, né, das es, para trazer para a psicanálise aquilo que, mais uma vez, ele vai tentar apontar como aqui não tem identidade, aqui não tem substância, por assim dizer, aqui é pura pulsão. Então, o Laplanche vai ler essa apropriação do isso, por parte do Freud, como mais uma tentativa do Freud de retomar aquele inconsciente que ele estava trazendo em muitos textos dele. O inconsciente sem identidade, o inconsciente sem conteúdo, o inconsciente puro de desejo. Mas ao longo desse tempo, né, desde 1896 até 1923, até o Ego e o Id, o Freud o tempo todo foi colocando coisa no inconsciente. As fantasias inatas, né, as famosas teorias sexuais infantis. Ele foi colocando o Édipo lá dentro, ele colocou o sentimento de culpa inconsciente, né? Ele foi colocando um tanto de coisa no inconsciente, né? A homossexualidade inconsciente, daí por diante. E aí ele ficava nesse dilema, nessa contradição que o Laplanche vai mostrando ao longo dessa problemática. Pô, mas o inconsciente não é aquilo que é pura representação coisa? Não é pura excitação? Por que eu estou colocando tanto conteúdo? Aí o Freud vai lá e pega o isso do Grodek e fala, não, na verdade, a gente precisa de uma segunda tópica aqui, um segundo desenho, né, da vida psíquica para falar disso que é tão importante para mim, que é o inconsciente é esvaziado de identidade. Ele é esvaziado de identidade, ele é puro desejo, ele é pura excitação. Por isso, né, o Freud vai propor a segunda tópica a partir desse conceito do isso, que é bastante diferente daquilo que é proposto pelo Grodek, né, mas, enfim, é uma apropriação que ele faz do isso grodekiano. Tá? Então, essa é uma tese linda do Laplanche, só para reforçar a ideia de que no inconsciente não tem sujeito. Então, né, assim, questionem vivamente essa expressão sujeito do inconsciente, né, que vai ganhar uma fortuna crítica enorme no campo lacaniano, né? Sujeito do inconsciente. Uai, mas tem sujeito do inconsciente? No inconsciente, né? O que a gente está vendo desde Freud, a partir dessa leitura do Laplanche da Silva, é um assujeitado ao inconsciente, né? É um sujeito que está atravessado, colonizado, atacado pelo inconsciente, não um sujeito do inconsciente, tá? Então, questionem isso, critiquem isso, né? Assim, eu acho que não faz sentido, né, do ponto de vista freudiano mesmo, né, falar de um sujeito do inconsciente, né, de um inconsciente que tenha subjetividade, qualquer que seja, tá? É anárquico, tá? A ideia da pulsão é anárquica. Tem uma teórica, esqueci o nome dela, Ziguris, eu acho, que tem, cujo livro eu não li, mas o título é muito bonito, assim, A Pulsão Anárquica, tá? É muito interessante o título, né? Eu acho que ela está indo, obviamente, nessa direção. Pensar a anarquia da pulsão, não tem governo ali, não tem um lugar para ela ir, né? Ela está vai marcando o corpo da gente mesmo, tá? Então, estou insistindo nisso aqui porque vai ser fundamental para a gente entender a tese da Silvia. A classificação, por exemplo, né, não é da ordem do inconsciente. Nenhuma classificação, né? Então, gênero, né, tem a ver com classificação, né? Tem a ver com, né, assim, aquilo que é masculino, feminino, aquilo que é heterossexual, homossexual, e como Derrida sempre lembra, né, para a gente, onde tem binarismo tem poder, né? Onde tem binarismo tem poder. Então, assim, já seria assim, é muito complexo falar de
homossexualidade e heterossexualidade inconsciente, porque a gente já estaria falando de relações de poder, de classificações, né, que não existem do ponto de vista, não fazem sentido do ponto de vista do inconsciente, né? Fazem sentido do ponto de vista da consciência, da linguagem, disso que organiza a gente. Aí sim, é como a linguagem se organiza, mas no inconsciente não, tá? Então, o gênero, ele toma significação sexual quando ele se articula entrando em conflito com os desejos inconscientes, por um lado, e com o reconhecimento da diferença anatômica, por outro. Então, é muito complexo, é para isso que a Silvia está apontando. Eu deixei duas indicações de vídeos que eu já fiz sobre uma frase muito importante do Freud, que ele vai retomar, que é a anatomia é o destino, né? E um outro vídeo sobre a diversidade e a diferença, cuja aula do Laplanche, nessa problemática da castração, a gente já conversou no módulo 1, para quem fez o curso lá, na sexualidade dos homens, módulo 1, tem uma aula, né, porque eu foquei bastante nessa aula do Laplanche, que é uma aula super importante para a gente, né, do lado do inconsciente, da sexualidade infantil, a diversidade. Então, é a sexualidade ampliada, analidade, voyeurismo, oralidade, sadismo, masoquismo, tudo isso faz parte da sexualidade humana. A diferença é essa tentativa desses códigos sociais de organizar isso tudo em torno desse binarismo, desses binarismos que são heterossexual, homossexual, masculino, feminino, homem, mulher, né? Esse binarismo, que é o campo da diferença, tenta, a meu ver, né, assim que eu leio a aula do Laplanche, recalcar o campo da diversidade, que, mais uma vez, eu insisto, é anárquico, é aberto, é completamente sem diretriz aqui, assim, uma pauta para onde a gente tem que ir, sem, né, sem classificações, né, assim, por que a gente, né, elegeria, né, assim, a analidade como menos importante que a oralidade, né? Não tem porquê, né, a não ser por razões históricas, contingenciais da nossa cultura e da nossa história. Isso fica claro, por exemplo, na frase anatomia é o destino, que aparece no Freud, né, e aí nesse vídeo eu critico, né, a história dessas duas aparições da frase, né, na obra do Freud, aparece duas vezes essa frase. A primeira, num artiguinho sobre a psicologia do amor, né, sobre a depreciação na esfera amorosa, quando o Freud fala coisas do tipo assim, a genitalidade, ela está muito perto, né, assim, da urina e das fezes, e a gente guarda na genitalidade alguma coisa da nossa animalidade. Inclusive, diz o Freud nesse texto, a gente nem acha os genitais bonitos, né? Não tem uma estética genital aqui e tal, né? O que eu discordo também fortemente, né? Clinicamente é muito visível, né? Que há toda uma estética genital, hoje em dia, inclusive, com cirurgias anatômicas de homens e mulheres, né? Visando uma certa estética. Então, essa é a primeira aparição, né? A genitalidade, a anatomia é o destino, porque, na verdade, a gente está muito perto, né, do cocô e do xixi, e a genitalidade ela fica ali próxima dessa animalidade. Na segunda aparição, num texto mais tardio, de Solução do Complexo de Édipo, o Freud vai usar essa frase, anatomia é o destino, para pensar no complexo de Édipo como que determinado pela visão da criança. Então, a criança viu o pênis, a menina, por exemplo, ela viu o pênis, ela entra no Édipo. Ela começa a entrar no Édipo porque, assim, quero um pênis agora, eu estou com inveja do pênis. Da mesma forma que o menino vê a vulva, né, vê a vagina, e imagina, eu vou perder meu pênis. E finaliza o Édipo a partir daí. Né, recalca a partir da visão, né, da vulva, da visão da vagina. Então, a anatomia é o destino. Né? Então, o Freud acreditava numa fenomenologia, né? Quase que assim, a criança está vendo o corpo como se ela não interpretasse esse corpo. E no caso do Álvaro, que a Silvia vai apresentar nesse capítulo,
fica evidente, o menino olha os pelos pubianos da mãe, né, e fala: "Por que que você tem os pelinhos e eu não tenho?". Ou seja, a visão da vulva não era uma visão do: "Por que que você não tem o pênis?". Foi algo contrário, né, foi: "Por que que você tem os pelinhos e eu não tenho?", tá. Só para vocês verem que não tem uma fenomenologia, né, uma determinação, assim, do que a gente vai ver. A gente vê a partir das interpretações, a partir dos nossos desejos, do que a gente dá conta, de ver no corpo do outro, tá. Então, a Silvia está reintroduzindo toda essa complexidade aqui, para a gente evitar a pressa em examinar as relações, né, nesse trinômio sexo, gênero, orientação sexual. A ideia aqui é, em especial, evitar a pressa, né, ao falar da troca do sexo-gênero como algo já genitalizado ou naturalizado, como se destacado do campo propriamente sexual, das identificações, das mensagens, das excitações presentes na história e nos romances familiares de um sujeito. Situar tudo isso ao posicionamento da criança frente à castração é um reducionismo muito perigoso, tá? Que eu acho que a gente vai ficar, assim, muito claramente presente esse reducionismo na teoria lacaniana, tá? Ele é muito comum, né? Então, pensar tudo a partir da castração, né? Tudo, né? Todas essas identidades sexuais, né? Vão ser pensadas a partir do primado do genital, né? Eu acho isso é muito tardio, né? Para a gente investigar esse fenômeno tão complexo como a travestilidade, né, a transexualidade, né? Eu acho que a Silvia tem toda a razão em ir mais aquém, né, do Édipo e da castração para pensar esses fenômenos, tá? Então, só para lembrar, e obviamente, quando ela está pensando, gente, aqui na transexualidade, na travestilidade, né, para falar dessas identificações narcísicas, ela está falando também da heterossexualidade, né? Toda formação, né, sexual, de identidade de gênero, etc., tem que levar em consideração essas identificações precoces, anteriores à genitalidade, anteriores à castração, anteriores a esses códigos de gênero, tá? É disso que ela está falando. Ela não está falando só das travestis, das pessoas trans. Ela não está falando só dessas pessoas, não. Ela está falando de todos nós, sem exceção, tá? A gente, para constituir a nossa identidade, está sempre conversando com aquilo que é pré-genital na nossa história, ou, para usar a expressão do Laplanche, paragenital na nossa história. Tá? No caso do Álvaro, ele é um filho único, né? E apresenta aquele fenômeno, né, que vai levar os pais para a clínica. Não gosta dos carrinhos, né? Ou das coisas dos meninos, os Power Rangers e tal, né? Dorme com os pais, né? Não se adapta muito na escola, né? Quando vai na escola, fica muito quietinho. Quando a mãe, né, vai, ele faz muita pirraça, não senta, não fica quieto, né? Então, assim, a criança que está gerando esse problema, né, tanto de adaptação social, né, quanto desses primeiros sinais, assim, de uma desadaptação àquilo que a cultura vai colocar como o lugar dele, né, no gênero, né? A família está querendo ter mais um bebê, já começa a conversar com ele sobre isso. Eu acho que isso mobiliza também, né, muita angústia nele, né? Começa um movimento, né, de ficar mais próximo à mãe também, né? Eu acho que isso mobiliza, obviamente, né, a insegurança, o desamparo, o medo, a inveja, né, o ciúme, né? Então, assim, obviamente, tem uma coisa importante acontecendo, né? E aí, dentre essas, né, inseguranças, né, obviamente ele está constituindo a identidade dele, né? Tem 4 aninhos, né, assim, um menininho que está ainda, né, constituindo a identidade. O Álvaro, ele pergunta à mãe, né, por que eu não tenho os seus pelinhos pubianos, né? E a mãe responde. Aí a resposta da mãe é muito interessante, e a Silvia vai grifar essa resposta, né? Porque a mãe, de alguma maneira, está dando uma resposta esquisita aqui, no sentido de que ela fala: quando você for grande, você vai ter. A mulher tem pelinho e o homem tem pênis. Aí fica esquisito, porque assim, a diferença sexual
ela é um pouco negada, recusada, né, e na verdade tá esquisito, porque assim, o homem e a mulher têm pelinho, né, mas a diferença é que a mulher, né, tem uma vagina, tem um útero, tem um seio, né, e o homem tem um pênis, né, mas ela fala dessa maneira esquisita, né, a mulher tem pelinho e o homem tem pênis, né, ou seja, alguma coisa passa, né, nesse tipo de mensagem, assim, que é pequenininho, mas é esquisito, tem alguma coisa esquisito, né, que a Silvia vai notar, né, ele está perguntando por algo que a mãe tem e ele não tem, né, isso é fundamental, né, essa percepção, né, dele nesse sentido, né, tá vendo que a mãe tem alguma coisa e ele não tem, né, e a mãe, né, ao contrário, vai insistir nessa teoria, né, a mulher tem um pelinho e o homem tem um pênis, mas ele está perguntando por esse atributo que ele não tem e, obviamente, gostaria de ter, né? O pai, nessa história, foi criado por irmãs mulheres, era o boneco das irmãs também, brincava com as bonecas das irmãs, né? E isso não modifica a sua condição de homem heterossexual, segundo ele, inclusive, ele faz esse relato, né? A Silvia, no entanto, vai mostrar que essa situação é diferente, né? O que está acontecendo é que o Álvaro está brincando com as bonequinhas que são endereçadas diretamente para ele. Não tem irmã na cena, não tem outras meninas na cena, né? Ele pede as bonecas e os pais dão, né? Não é estar ali brincando com as meninas e aí, né, eu estou brincando com os brinquedos das meninas também, né? Não, estou pedindo os brinquedos das meninas e meus pais estão me dando. Então é diferente, né? Se a identidade sexual, diz a Silvia, se define pela apropriação ontológica que exerce o adulto sobre a criança, quando lhe diz o que ou quem ele é indubitável que nela a determinação masculino-feminina é central, regendo-se por certo intento de concordância estabelecida socialmente entre o sexo biológico e a identidade proposta. É por isso que a eleição não fica liberada ao desejo da criança, mas que se joga do lado dos modos mais estritos dessas diretrizes, né, das diretrizes sociais, la pautation, né, que é esse tipo de uma injunção, né, tipos de injunção sociais que a gente joga para a criança, tá? Então, assim, essa apropriação ontológica, né, a Silvia escreve difícil, né, de vez em quando, mas queria grifar esse parágrafo aí dela, para dizer que a identidade sexual, ela vai se estabelecendo pela apropriação ontológica que o adulto exerce sobre a criança. Então, a gente vai endereçando as coisas para a criança, né? Isso não brota lá. Mas, obviamente, né, a gente endereça essas coisas para a criança a partir do corpinho dela. Então, se é um menino, a gente vai endereçar mais coisas de menino mesmo, né, pela identidade dele. Se é menina, né, a gente vai fazer a mesma coisa, e daí por diante. Então, se os pais, né, dão boneca para o menino, são mais lenientes, né, com relação às brincadeiras nesse sentido, isso também tem consequência, né, vai ter consequência, porque o tempo todo a gente está nessa discussão, né, tensionada, né, do que a gente ofereceu como código e o que a cultura está forçando a gente a ligar, colar, né, do código no corpo, tá? E aí que está o ponto, assim, por isso que é tão complexo, né? O Álvaro, aí começa a interpretação da Silvia, no sentido de ser antes do código gênero sexo, tá? O Álvaro, ele quer colocar as roupas da mãe, ele pede a camisa da mãe para dormir, por exemplo, né? Fica muito regredidinho, né, na hora de dormir, né? Coloca o dedinho na boca, chupa o dedinho, né? Quer a camisa da mãe, vestir a camisa dela, né? E a camisa que ela tá ali no momento, né? Não é uma camisa qualquer. Ele quer que ela tire a camisa que ela está vestindo para ele vestir, tá? Então, essa necessidade dessa pele materna, como é que a Silvia vai interpretar isso? Né? É um desejo de um tegumento que circula entre a mãe e o próprio corpo e que se relaciona com um travestismo que a gente pode chamar de pré-castratório. É uma segunda pele que Álvaro busca,
para resolver um déficit de recobrimento primário que forma o entramado central da identificação narcisística, né? Ele brinca com as bonecas no sentido também de exercer a maternagem que ele está sentindo insuficiente. A questão está muito mais ligada à continuidade do ser, para usar uma expressão do Winnicott aqui, que a Silvia não usou, mas que eu estou usando, do que ao par masculino-feminino, né? Eu acho que está muito mais ligado a coisas arcaicas desse tipo, né? Como, né, a continuidade do ser, a identificação narcisística, né? A contenção do próprio eu, a regulação do próprio eu, né? Eu acho que está muito mais ligado a esse tipo de coisa do que já, nesse caso, a castração, feminino, masculino, etc. Tá? Que isso vá ser recoberto no recalcamento secundário, né? Ao masculino, feminino, homossexual, heterossexual, identidades do eu, claro que vai, né? Isso vai se articular mais tarde a isso. Então, eu queria que vocês tentassem localizar aqui, gente, esses dois momentos, assim, do recalcamento originário, que tem a ver com essas identificações narcisísticas, identificações que constituem o eu, isso que é uma identificação narcisística, né? Uma identificação que constitui o próprio eu, num primeiro momento. Então, recalcamento originário é isso. É a pele, é a continuidade do ser, é a integração psicossomática, é a diferenciação entre o eu e o outro. Isso é recalcamento originário. Não tem gênero aqui ainda, né? O gênero e o sexo vão vir no recalcamento secundário. E aí pode ter muito conflito, né? Ou podem, na verdade, se coalescer, né? Tipo, coincidir, né? E se articulando muito fortemente, tá? Esses elementos, né? Do recalcamento originário com o recalcamento secundário. Se as mensagens forem, né? Por assim dizer, facilitadas pela cultura, né? Aquilo que o menino recebe como menino e a menina recebe como menina, é muito provável que os conflitos, né, se organizem de maneira melhor. Mas se tiver esse tipo de mensagem aqui, né, o menino que brinca, né, de ser mãe, a mãe vai autorizando isso, vai permitindo, vai de alguma maneira convidando, né, para essa relação um tanto incestuosa, um tanto misturada, né? Na hora de chegar ao recalcamento secundário, os conflitos vão ser maiores mesmo, tá? Tanto no que tange a orientação sexual, quanto no que tange, né, a identidade de gênero, tá? E aí tem uma pergunta da Silvia que eu acho que é muito importante, que a gente tem trabalhado para quem tem seguido, tanto no curso do falso self como na identificação com o agressor, que é uma pergunta que necessariamente a gente vai também fazer quando a gente fala sobre identidade sexual, né? E que a resposta da Silvia, assim, é muito pragmática, né? Eu gosto muito desse pragmatismo também, né? Eu acho que é o campo laplanchiano de maneira geral, né? A gente é pragmático quando pensa em termos de alienação e a identidade, né? Então, a pergunta é, né? A identidade sexual é uma alienação, né? Num certo sentido, né? A gente tem visto isso nos cursos, né? A psicanálise está sempre questionando isso mesmo. O eu é imaginário, tem o falso self, as identificações, né? Tem uma identificação com o agressor, identificação histérica. A gente sempre vai apontar um pouquinho para essa direção. Sim, toda identidade é meio alienada, toda identidade é meio falsa mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado, a verdade está do lado do inconsciente e do desejo, sem sujeito, o que é pior ainda, né? Não tem um sujeito que é um sujeito verdadeiro, né? Tem, na verdade, um desejo inconsciente que está ali, né? Totalmente ligado a um movimentos pulsionais frente aos quais ele nem sabe, né? Então, assim, é mais radical ainda, né? A coisa do desejo para a psicanálise. Muito bem. A Silvia sugere abraçar um paradoxo aqui, que eu acho que é uma solução meio pragmática dela, tá? A identidade sexual, ela é tão imaginária quanto real. E aí, quando ela fala que o imaginário aqui não é o recobrimento falso do real,
mas é um modo necessário, representacional, instituinte, com o qual se estabelecem as simbolizações necessárias para regular a desagregação pulsional, uma vez que não há regulação natural da sexualidade biológica, então o que está perturbado é justamente a organização a contrapelo da lógica classificatória que a cultura impõe, pensando como biológico aquilo que foi culturalmente instituído e compartilhado. Ou seja, resposta pragmática. Ó, é imaginário? É imaginário mesmo. É contingência, isso é inventado, isso é, no limite, falso. Mas é isso que institui a gente. É isso que organiza. A gente não vai ter outra organização, senão essa representacional, instituinte, é importante lembrar, é instituinte, ou seja, é isso que forma o eu, que constitui o eu, né? E que estabelece as simbolizações necessárias para a gente funcionar. Então, assim, é o que é verdadeiro também. É falso? É, porque é contingente, porque é histórico, porque está sempre alienado mesmo. As relações de poder nas quais a gente está. Tá. Mas isso é o que constitui a gente. Então, acho que é uma resposta pragmática que é paradoxal, né? E que a gente fica, para todo mundo que está acompanhando os dois cursos, né, do falso self e da identificação com o agressor, a gente está vendo isso, estamos quebrando a cabeça lá nesses cursos, né, problematicamente, para tentar responder um pouco a isso aí, né? Não tem jeito de resolver, muito senão a partir desse abraço do paradoxo aqui, né? É sim um pouco falso, mas o que vai determinando a identidade do sujeito é um pouco o bem-estar dele diante dessas insígnias imaginárias, dessas simbolizações que vão falar, né, que vão fazer ele falar, eu estou bem assim, eu me sinto bem, né, com essa nomeação, com esse corpo, né, me simbolizando dessa forma. Vai ser a verdade clínica que vai dar prioridade para isso. O que vai ser perturbado e perturbador é quando eu me vejo de alguma forma, né, que está sempre em contradição com aquilo que eu sinto com relação a mim mesmo e com relação àquilo que a cultura esperaria de mim, né? Acho que esse é o ponto terrível. O trágico está aí. É quando eu sinto, né, que eu devo ser alguma coisa, mas que também, ao mesmo tempo, eu sinto que eu não sou essa coisa que eu devo ser, porque eu não consigo, eu não posso, eu não tenho coragem, eu tenho medo, né? Ou que eu sou alguma coisa que a cultura não permite que eu seja. Mesmo quando eu assumo que eu sou e dou conta de ser aquilo que eu acho que eu sou, mas a cultura está dizendo, isso aí que você é horrível, isso aí que você é péssimo, você não deve ser isso, né? O problema, a perturbação está aí, né? Então, é uma questão filosófica para a gente importante, estou deixando ela aqui porque, né, a gente tem visto ela nos outros cursos e vai aparecer aqui também, tá? Uma questão que a Silvia tá colocando que eu acho fundamental para a gente, tá? Vou lembrar, né, nesse parágrafo dela aqui também, que o ponto, né, como eu falei para vocês, está na identificação originária, identificação narcisística constitutiva, tá? Não dá para colocar isso muito tardiamente, essas problemáticas que ela está trazendo com relação à sexualidade dos meninos, tá? Reduzir a questão da travestilidade infantil, assim como da transexualidade, à castração, ou seja, a problemática edípica, né, a problemática fálica, é diluir aquilo que a psicanálise trouxe há mais tempo, né? O fato de que a identidade se constitui como um articulador defensivo antes de que a significação da diferença se instale no sujeito psíquico. É antes. O narcisismo é muito primário, é muito, muito anterior à genitalidade, aos códigos de gênero, aos códigos sexuais, tá? É também perder de vista que o corpo da mãe, antes de ser corpo carente de pênis, né, castrado, etc., ele é receptáculo, é continente, espaço habitável e habitado, cuja pele simbólica define as condições de toda identificação possível. Entre essas primeiras identificações prévias à diferença,
momento da identificação originária e da teorização fantasmática do enigma, que se junta à diferença anatômica dos sexos, o gênero proposto estoura em sua possibilidade articulatória do eu, em seu caráter de enunciado nuclear acerca de si mesmo, e fica aberto às formas com as quais a eleição sexual genital encontrará um caminho. Então, o que a Silvia está colocando aqui, mais uma vez, para insistir, gente, tem 2 tempos, no mínimo, e aí eu coloquei até no plural aqui, identificações originárias, né? O primeiro tempo está ligado ao recalcamento originário. E aí, queria que vocês situassem aqui no recalcamento originário, gente, sempre coisas como diferenciação entre o eu e o outro, dentro e fora, prazer e desprazer. Assim, a gente precisa imaginar o recalcamento originário como um momento do mínimo denominador comum, tá? Eu sou péssimo em matemática, mas eu lembro que era algo importante nesse sentido, o mínimo denominador comum. Ou seja, algo que está ali presente para dar conta de quase tudo, né, dos elementos que aparecem. Então, eu vou ter lá, né, vários números, né, e o que é o mínimo denominador comum desses números todos? Eu vou achar esse mínimo denominador comum aqui, né? O mínimo denominador comum da psicanálise é o recalcamento originário, né? O recalcamento originário vai dar conta de todas as identidades. É com relação a ele, o mínimo denominador comum, que a gente vai sempre tentar estabelecer relações depois. Então, o que está do lado do recalcamento originário? Dentro, fora, prazer, desprazer, eu, outro, primeiras integrações psicossomáticas. É isso que eu quero que vocês coloquem do lado do recalcamento originário, tá? Primeiras integrações psicossomáticas, primeiras nomeações do dentro, do fora, do prazer, do desprazer, da distinção entre o eu e o objeto. É isso que está do lado do recalcamento originário. Muito bem. Isso está formado, está constituído, são as identificações originárias, as identificações narcisísticas, as identificações narcísicas. É o começo da formação do eu. Mais tarde, no recalcamento secundário, a gente vai introduzir essas coisas mais complexas ligadas aos códigos de gênero e sexo e orientação sexual, que vão entrar em conflito, que vão se articular, que vão ser reforçados por tudo que foi feito no recalcamento originário. Então, de maneira geral, quando a gente chega no recalcamento secundário, a maioria das pessoas encontra o reforço desses códigos tradutivos para formar o eu e que vão ser orientadas, essa formação do eu vai ser orientada por aquilo que estava lá no recalcamento originário, né? Então, só para dar um exemplo bem caricatural, né? Para falar do corpo das meninas. A passividade originária de todos nós, de todo bebê, é uma das coisas que vai ter organizada pelo recalcamento originário. O bebê é passivo, né? Tem elementos que ele vai ser autorizado à atividade, né? Então, essa distinção entre passividade e atividade está feita no recalcamento originário. No recalcamento secundário, quando eu vou endereçando para a criança, menina, né? Que ela é passiva, né? Que ela é penetrável, que ela, né, faz alguns tipos de esporte específicos, que ela tem que fechar a perninha, né, que ela tem que ser mais sensível, né, etc, etc, etc. Essa passividade originária, ela encontra um lugar de recalcamento via gênero. E aí, beleza, essa coisa, de maneira geral, fica bem articulada. A passividade gera, inclusive, prazer para as meninas. Ser penetrada, ser cuidada, etc. É o código de gênero social machista que a gente tem. Essa coisa se organiza, recalca a atividade das meninas, recalca muita coisa no corpo das meninas, mas que tende a organizar o corpo delas dessa forma. No caso dos meninos, a passividade originária, ela precisa ser o tempo todo projetada para fora.
né? Vou usar o pleonasmo aqui. Ela está projetada mesmo para fora, o tempo inteiro. Então, é agredir o coleguinha, agredir o homossexual, agredir as meninas, né? A passividade sempre colocada em outro lugar ou vivenciada de maneira ativa, né? É isso que os códigos do recalcamento secundário fazem com a passividade dos meninos. Você vai lutar, né? Você vai bater no coleguinha, apanhar, você vai extenuar o seu corpo no esporte, né? Você vai encontrar a passividade em outros lugares, não no corpo, né? Se for no corpo, é no esporte, é desse jeito, ativamente passivo, né? Se tudo correr bem, o recalcamento secundário liga essas identificações originárias da passividade a esses elementos, inclusive a heterossexualidade, porque o menino heterossexual pode amar uma menina quando se identifica projetivamente com ela. Então, eu estou identificado projetivamente com a menina e posso gozar da passividade dela quando gozo com ela, né? Quando eu penetro uma mulher, eu gozo me identificando projetivamente com ela. Nossa, deve ser muito gostoso ser penetrado desse jeito, né? Se tudo der certo, o recalcamento secundário cumpriu o papel dele. Beleza, eu encontrei um lugar para a minha passividade aqui. Então, estou falando, retomando isso só para lembrar. Recalcamento originário tem a ver com essas identificações narcisísticas muito precoces. Passividade, atividade, dentro, fora, eu, outro, né? Integração psicossomática. E o recalcamento secundário tem a ver com gênero, sexo, raça, classe, coisas muito complexas. Se as vias facilitadas da cultura produziram, né, aquilo que a gente espera para um determinado corpo, vai ter menos conflito. Se não, vai ter muito mais conflito. Então, se o menino, quando chega no recalcamento secundário, né, ele encontra todas essas engrenagens marcadas, por exemplo, no caso do Álvaro, né, pelas identificações diretas com a mãe, que não foram recalcadas, que não foram reprimidas, né, ele vai ter mais trabalho mesmo. Ele vai ter mais trabalho. Mas isso não quer dizer que está errado, né? É isso que a Silvia está apontando. Não quer dizer que está errado. Na verdade, ele só explicita, né, casos como o do Álvaro, só explicitam o trabalho de recalcamento que a gente tem, né? De que se não houvesse esse trabalho de recalcamento, ó, você tem um pinto, então você é menino, você é menino, você é menino. Se não tivesse esse trabalho de recalcamento, o que estaria no jogo era essa abertura anárquica dos corpos e dos prazeres para serem o que forem, o que quiserem. É anárquico, então não tem identidade. Não tem uma identidade pré-formada, né? E a psicanálise não vai colocar aqui como necessariamente, né, é uma natureza, é natural que pessoas com pênis sejam meninos e meninos heterossexuais que gostam de penetrar vaginas, etc. Não, de jeito nenhum. A gente respeita a anarquia, né, num certo sentido, até um certo limite, e aí eu acho que é um limite que a gente pode discutir também, né? Até um certo limite, a gente respeita a anarquia, né? Para pensar nessas múltiplas formas, né, do que o recalcamento secundário organiza o recalcamento originário, tá? E aí, para concluir, eu acho que dá tempo, né, no texto Castração e Édipo, como código e esquema narrativo, eu vou só ler isso aqui e a gente passa a palavra para vocês para a gente conversar. É o últimos parágrafos do texto do Laplanche, tá? Então, esse aqui já é o Laplanche, né? Só para vocês verem como que a Silvia está muito próxima do pensamento do Laplanche, os dois estão, né, pensando muito juntos, tá? Queria ler esses dois parágrafos aqui. Então, tá lá o Laplanche, né, desconstruindo o Édipo, né, a castração como coisas inatas, como coisas assim que vão estar presentes no inconsciente, né? De jeito nenhum, Laplanche vai insistir, castração e Édipo são códigos e esquemas narrativos do lado do processo secundário, do lado do eu, né, do lado quase que da consciência também, porque o tempo todo a gente está falando disso, né, conscientemente, e que vão auxiliar a tradução daquilo que foi colocado
como o sexual, né, no processo primário, né, naquilo que foi a situação originária da criança. Então, diz o Laplanche, para concluir, a gente pode nos questionar sobre a validade desse dualismo código-esquema narrativo. O primeiro termo, código, remete provavelmente a um número restrito de elementos. Por exemplo, 2 na castração, né? Castrado, fálico, capaz de transcrever uma dada mensagem. Isso certamente em detrimento da riqueza e da fidelidade da tradução. Já esquema narrativo remete a uma teoria da narratividade, submetendo esta a roteiros mais ou menos ricos, populares, flexíveis. Nada impede, contudo, de falar de uma história traduzida em Édipo, pois os elementos são relativamente fixos, suas relações suficientemente previsíveis para que, de um romance ao outro, a passagem seja possível. Os remakes de um filme são, às vezes, superiores e mais ricos, e outras vezes inferiores à primeira versão. Nada impede cada ser humano de tentar. Tradução, nova versão. A hipótese tradutiva para nós permanece até nova ordem a mais fiável e não é desprovida de fundamento linguístico. A ideia de um auxílio à tradução, vindo a serviço de uma pulsão a traduzir e de origem sociocultural, é também corroborada pelo estudo psicanalítico dos contos. Seus esquemas narrativos são relativamente fixos, em número limitado. Os temas edípicos, castrativos, assim como aqueles ligados à sexualidade infantil, são facilmente reconhecíveis. A necessidade da criança de ouvir novamente, sempre nos mesmos termos, os mesmos contos, sustenta a necessidade de reafirmar a fiabilidade da tradução. Então, queria retomar esses 2 últimos parágrafos desse texto, que é um texto pequenininho, cuja leitura vale muito a pena, eu recomendo. Está no livro Sexual, do Laplanche, já traduzido em português. Né? Para a gente lembrar que o processo secundário, o recalcamento secundário, são elementos que vão trazer o gênero, o sexo, essa organização toda social, mas que não recobrem, não conseguem recobrir tudo aquilo que apareceu no recalcamento originário, né? E aquilo que apareceu como mensagem, né? Proveniente do outro para a criança desde o início. Não consegue recobrir isso tudo. É muita coisa, né? Que a criança recebe de sexual, de sexualidade perversa, do adulto, de fantasia, né? No corpinho dela. É muito complexo para um código tão empobrecido, que, aliás, é característica desse tipo de código, né? É ser empobrecido mesmo, é ser bem binário, né? É ser bem tosco, né? Naquilo que ele oferece como produção possível, né, de prazer para o corpo humano, né, você imaginar, né, assim, que os nossos códigos de orientação sexual, né, são 3, né, você perguntar assim, por senso comum, né, homossexual, bissexual, heterossexual, né, e sendo que a gente, basta ver rapidamente na clínica, né, a imensa variação, né, dentro de cada um dessas caixinhas, por exemplo, né, que é meio absurdo a gente falar de uma heterossexualidade, né? É claramente absurdo. Só pensar na interseccionalidade que atravessa a heterossexualidade do começo ao fim, né? Por exemplo, os indicadores de classe e raça como determinantes da heterossexualidade, né? Então, assim, é muito mais complexo do que essas caixinhas estão prevendo e promovendo, né? Por isso, inclusive, o esforço, né, dos religiosos de tentar o tempo inteiro reforçar a ideia de que, né, não, isso é natural, né, essas caixinhas são naturais, você só pode ter essas 2 caixinhas mesmo, heterossexual, homossexual, e, na verdade, essa caixinha homossexual como pecado, como aberração, como alguma coisa horrorosa. Né? Então, por que tem que haver esse esforço religioso, esse esforço da cultura? Porque está do lado do recalcamento secundário, está do lado daquilo que vai tentar conter a diversidade. Então, queria concluir lembrando, o que a Silvia está apontando no texto dela sobre, né, esse menininho, o Álvaro e tal,
é a ideia de que esse menino ele tem que se haver com essa questão da identidade dele a partir do recalcamento originário, a partir das identidades que ele tem recebido ali diante da mãe, desse envoltório materno, né, das identificações narcisísticas maternas, mas que ainda não são, de jeito nenhum, ligadas ao gênero, ao sexo e tal. O problema é como que isso contradiz, como que isso entra em tensionamento, tá? Isso vai valer para todos nós, né? Esse é o ponto do capítulo da Silvia. Então, palavra aberta aí, o que vocês acham? Perguntas, questões? Tarde. Antônio, Letícia. Bem, bom dia. Mil desculpas o atraso, mas aqui é o sábado, 8h30, para mim é bem difícil. Não, porque eu tenho uma paciente às 8, e aí não tem jeito, mas eu chego. Ótimo. E eu estou um pouco que nem a Sônia na quinta-feira, assim, esse curso eu não fiz o módulo 1, quer dizer, eu estou fazendo, né? E aqui, mega atrasado. Então, tá? E eu queria, na realidade, que, assim, é impressionante, porque tenho dois pacientes em que essas questões colocadas aqui estão muito fortes. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu compartilho só o contexto, né, do paciente. Eu também participava de um projeto, logo depois que eu me formei, eu digo que é um projeto em homenagem aos mineiros. Ele era lá numa UBS do Estado, voltado para a Casa do Adolescente, e chama-se Caos de quê mesmo? Caos de quê? Era Caos de quê? Caos de quê? Eu acho que ainda está enfim, não tem um site e tal. E a gente, na realidade, trabalhava exatamente com aqueles adolescentes que a unidade não queria saber. Né? Que adolescentes eram esses? Trans, homos, tudo que a gente pode pensar em termos das dificuldades, né, que eles tinham de espaço, a gente trabalhava. Tanto lá quanto esse paciente agora, essa questão de usar as roupas maternas, femininas, ela vai aparecer, só que ela vai se prolongar até os 8, 9, e volta e meia aquilo venha novamente. Né? Quando a mãe, e é um pessoal assim, bem classe média, a mãe é psicóloga e tal, ela enfiou o menino na psicóloga para correção. Né, no psicólogo, enfim. E essa coisa, obviamente, né, foi aumentando, todo um trabalho mesmo de repressão, enfim. Ele é homossexual, né? Tem a sua orientação homossexual, foi muito controlado pelo padrasto, que, segundo ele, chamava de homofóbico, mas chamava ele para tomar banho junto. Né? Legal esses homofóbicos assim, padrastos, né? E falava muito assim, olha, você é muito mulherzinha, olha os seus gestos, controla não sei o quê. Então, a mãe de um lado, né, e esse padrasto de outro, fizeram um trabalho muito intenso e que isso ficou muito pesado na adolescência dele, mas esse desejo de usar roupas de mulher sempre continuou. A questão é que ele tem uma forte atração por homens mais velhos. Né? E aí que eu fiquei me perguntando um pouco, pode ser que vocês já até tenham discutido, Sim. mas o papel dessa, eu vou chamar de qualquer pessoa na função paterna, né? Ou pela ausência, ou eventualmente até pelo excesso no sentido do controle e repressão, por N motivos, como é que ele se coloca nessa questão dos recalcamentos originários e, de certa maneira, secundários? Né? E ele, inclusive, deixou uma pergunta importante para ele na última sessão. A pergunta foi o seguinte: será que eu sou homossexual porque
eu quero concorrer com meu padrasto ou Uhum. porque eu quero ter os homens da minha mãe, Uhum. Ótimo. né? E aí, daí a identificação dele enquanto mulher, Perfeito. Uhum. Eu né? acho que tá posto por ele, né? Engraçado, né? Tá quase Nossa, consciente já, né? E eu iria nessa direção mesmo. Então, só para retomar a parte da Silvia, né? Você vê que as cenas, né, de sedução generalizada, né? Não sedução restrita, né, de abuso, mas tomar banho com o menino, né? Deixar ele vestir a roupa, né? Tudo isso, né, Antônio, assim, são muitas cenas, eu imagino. São muitas vezes, são muitos anos, né, de sedução, né? Então, assim, que todos nós, meninos, uma vez ou outra, vá vestir a roupa da mãe, eu acho, assim, inevitável, sinceramente, né? De querer ser a mãe, colocar o pinto entre as pernas, né? E se imaginar com uma vagina, né? Eu acho inevitável. Tipo assim, a gente ama a mãe, né? Se identifica com ela necessariamente, quer ser uma mulher, né? Então, assim, mas as respostas que a gente vai ter a partir disso variam também imensamente. A maioria das vezes para com isso não é roupa de menino, isso é roupa de menina, é roupa da mamãe, você não vai vestir isso, não vai calçar o salto alto da mamãe, né? Menino não veste isso. E essa repressão vira o recalcamento secundário, né? Então, é via repressão, por isso que é interessante em português, né? Em espanhol, eles não têm essas duas palavras, é um problema quando estou dando aula na Argentina, porque eles não sacaram essa distinção entre repressão e recalcamento, né? Tanto para traduzir a Unterdrückung do Freud, né, que é repressão, e a Verdrängung, né, eles usam Repression, né? É a mesma palavra, mas é importante aqui em português para dizer repressão é esse sentido. Tira a roupa da mamãe aí, né? Então é social, é o código, é o esquema narrativo, né? E o recalcamento é isso que vai ficando mesmo dentro, que é um processo inconsciente, né? Que a criança não controla, né? E aí, quando o recalcamento secundário chega e organiza isso a partir dos códigos, ele se organizou claramente a partir desses códigos de gênero que localizam ele agora, né, como concorrente do padrasto, né, mas também desejante de um homem mais velho, como ele foi seduzido, né, me parece, né? Então, assim, eu quero, né, ainda e sempre essa excitação que eu senti, né, tendo a identificação materna como base disso, né? Eu quero ser amada como a minha mãe foi, né? Por um homem, né? Que eu identifico, obviamente, né? A partir da minha vivência, né? Como esse homem mais velho, né? Que me amou. Aí pergunta rápida, né? Tem algum problema? Isso é muito diferente da constituição da heterossexualidade? Para a Silvia, não. Para a gente, para o Laplanche, assim, para o campo laplanchiano, não. O problema parece que vai aparecer mesmo é porque isso entra muito em contradição com o nosso código social. Mas, né, tipo, jovens gostarem de homens mais velhos, meninas gostarem de homens mais velhos, meninos gostarem de meninas e mulheres mais velhas, todos esses arranjos múltiplos, quase infinitos mesmo, né? Só são problemáticos e psicopatológicos e causam sofrimento porque tem um social que está dizendo menino tem que gostar de menina mais ou menos da mesma idade, né? É porque o social é muito engessado, ele é muito duro com relação aos nossos enlaces amorosos, né? Tipo, como que a gente sente prazer com o nosso próprio corpo, com o corpo do outro, isso falando, obviamente, né, gente, assim, de adultos que estão consentindo, né, de forma razoavelmente livre nas suas relações amorosas, né? É muito diverso, mas a gente não dá conta. Eu acho que socialmente a gente dá conta de muito pouco, né? Então esse é o primeiro ponto, um questionamento social. E fica o questionamento clínico mesmo, né?
do que esse menino vai falar na clínica quando ele tiver esse espaço, né, para poder falar da sexualidade dele, aí sim, de como que ele vai distinguir essas críticas sociais do que ele vai construir como estilo amoroso dele. Porque aí todo mundo tem, até o heterossexual tem a crítica ao seu estilo, né? Nossa, eu cedo demais para minha mulher, né? Eu tô sendo muito ciumento, né? Eu tô sendo muito passivo, né, sei lá, né, tô me sentindo explorado. Aí aparece na heterossexualidade mesmo, a reflexão sobre o estilo, a reflexão sobre, né, o que amar nos causa. Aí beleza, é uma outra discussão. Então eu só queria fazer sempre essa distinção que a Silvia está trazendo, porque assim, eu acho que em grande medida, quando a gente está conversando sobre a psicopatologia do sexo do gênero, a gente, na verdade, está conversando sobre a crítica social que o sexo-gênero vai receber, né, de um social muito engessado, muito empobrecido, né, pelos binarismos. Letícia. Então, assim, confesso que fiquei um pouco incomodada com essa questão desse paradoxo da identidade sexual é uma alienação, porque, assim, sinceramente, eu não consigo ver senão uma alienação radical, sabe? Assim, uma alienação estrito sensu, sabe? Esses códigos de gênero, né? Eu gosto muito tem um texto, eu sempre recorro a ele, não tem jeito, tá? A chave de leitura é Laplanche, minha chave de leitura é Ferenczi. Muito bem. Então, aqui. Ferenczi tem um textinho que é o infantilismo em decorrência de angústia diante de tarefas reais. Tá. É um fragmento. Está no quarto. No quarto. Tá lá nas notas e fragmentos, lá no finalzinho, página 309. Tá. Final desse texto, ele diz, né? Esse texto ele é recheado de coisas biologicistas ali, beleza, mas no final ele vai dizer assim, né? Começa-se a ter que trabalhar, na verdade, até lutar pelo alimento, amor, ou seja, suportar também o desprazer nesse meio tempo. Isso se dá provavelmente com a ajuda da clivagem, objetificação de uma parte, a parte sofredora da personalidade, e uma reunificação com o ego, subjetivação, uma vez que o objetivo é alcançado, que a dor ou o sofrimento passou. Recalcamento é uma alienação bem-sucedida e duradoura. Ele escreve isso textualmente. Muito bom. Está aí a diferença entre supressão e repressão. E aí eu vou aqui, né, baseado no que você falou, que está com dificuldade lá com os espanhóis, eles têm a palavra supressão. Talvez você possa introduzir isso. Sim, supressione. Supressão e repressão. Tá. Quando há supressão, não sente dor. Somente o esforço que é necessário para superalienar. Né? Tá. Quando existe repressão, nem mesmo aí nem mesmo isso se sente. Na verdade, a situação de defesa pode parecer carregada de prazer, o prazer arrasta-se à deriva. Esse é o finalzinho do texto. E aí eu fico, assim, bastante meu incômodo, tá? Porque, assim, ser mulher heteronormativa, heterossexual, cisnormativa na minha sociedade, na sociedade que eu estou inserido, é carregado de sofrimento. Sim. Entende? Assim, misoginia, morte, né? Enfim, tudo feminicídio e tal. Ser mulher, e aí está aí a minha dificuldade com esse parágrafo que vem logo depois da Silvia, porque não organiza porra nenhuma isso, no sentido de anatomia, tá bom, olha, eu estou ali em tese, né, em paz com a minha anatomia, né, com os códigos de gênero da sociedade, mas não estou. Porque, assim, o pulsional me ataca. Sabe? Eu escuto na clínica o pulsional de homens hétero, o pulsional atacando.
Sim. Então, eu fico me questionando se efetivamente, se a gente não está recalcando querendo recalcar esses ataques e dizendo assim, olha, esses ataques, eles só acontecem porque o social não aceita a travestilidade, a transexualidade e blá, 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 blá. E aí aqui fica muito mais difícil de organizar, quando, na verdade, assim... Sim. Também ataca o heterossexual, também ataca o cisgênero. Óbvio. Entende? Eu fiquei um pouco desconfortável com essa frase. Então, assim, eu sigo muito com essa questão da identidade sexual ser uma alienação mesmo, estrito senso. Não consigo ver paradoxo, entende? Muito bom. Por conta dessa questão da heterossexualidade. Tá, também. Excelente, muito bom. Deixa eu pegar essa frase do Ferenczi, né, o recalcamento como alienação bem-sucedida, e conversar sobre uma crítica que o Foucault faz ao conceito de alienação em Marx, para a gente entender, porque eu acho, não tenho certeza, a Silvia, obviamente, leu Foucault, né, eu sei que ela leu, mas eu não sei até quando ela está seguindo os passos do Foucault nessa crítica que ele faz à alienação. Qual que é a crítica? A ideia de alienação é muito interessante, ela é muito boa, né? Quando Marx coloca, fala assim, o sujeito está imerso numa ideologia que faz com que ele se esqueça, na verdade, que ele, né, vamos para o centro da teoria marxista, tá, Letícia, primeiro? Que ele é o produtor daquilo que ele trabalha, daquilo que ele faz, daquilo que ele cria. Ele produz, né? Ele é o dono da força de trabalho. Então, ele esquece disso, ele é esquecido disso, né? Então, a alienação é basicamente isso. Você esquece daquilo que você é, daquilo que você faz, né? O Marx, então, vai propor a Revolução Comunista, né, o ensino comunista para dizer, olha, a gente tem que fazer com que esse sujeito se reconheça como trabalhador, e como da classe operária, ou seja, como dono efetivo, né, daquilo que ele produz, né, tanto do seu tempo, quanto da sua força de trabalho, como do produto do seu trabalho, né? Então, a Revolução serve para, finalmente, revelar a verdade, a verdade verdadeira que está... Chá revelação de classe. A revelação do Marx, que é essa. Eu sou dono do meu trabalho, sou dono do meu tempo, né? E eu não vou vender mais essa. Então, tem uma teleologia no conceito marxista de alienação que a gente encontra um final verdadeiro mesmo, né? Um lugar onde efetivamente existe uma verdade que a gente vai chegar, né? Dentro da teoria marxista, me parece fazer muito sentido essa teoria. O Foucault vai complicar muito as coisas para o Marx, que ele vai dizer o seguinte, olha, o Marx tem razão, existe mesmo essa relação de poder e o conflito de classes, né, e a luta de classes. Foucault nunca negou isso, tá? Ele só vai complicar muito as coisas, para dizer, na verdade, é muito mais trágico. O poder, ele é multifacetado, ele é múltiplo, ele é fragmentado e fragmentador. Então, propor a ideia de alienação parece, inclusive, perigoso, porque a gente vai ter a imaginação de que a gente vai sair de um lugar falso, por exemplo, de relações de poder específicas, a partir das quais a gente é construído de maneira falsa, e vai chegar, teleologicamente, num lugar finalmente verdadeiro. No que tange ao desejo, por exemplo, um desejo meu, um desejo que realmente seja meu, que seja pleno e verdadeiro e reconhecido, fora de qualquer relação de poder, fora de qualquer alienação possível, né? Aí o Foucault, ou seja, na prática, o que o Foucault está fazendo não existe alienação. Na prática, o que existe são forças de poder que são instituintes, esse é o pulo do gato, são instituintes do sujeito. Os processos de subjetivação fabricam sujeitos. Eles não tiram o sujeito de um lugar
e colocam ele num lugar falso. Eles fabricam o sujeito. Então, o máximo que a gente vai fazer é produzir um sujeito, por exemplo, com menos violência, né? Então, eu vou fabricar uma identidade a partir de agora que seja menos violentada que a identidade que as mulheres hoje, na nossa cultura, têm essa associação forte. Ser mulher significa ser alvo de feminicídio, estupro e violência. Mas o que a gente pode fazer é, conversando com essas relações de poder, de tal maneira que, primeiro, a gente possa colocar em xeque ser mulher, esse substantivo, insisto, essa metafísica barata de que ser mulher é X, Y, Z. Então, vou colocar em xeque isso. E se eu não quiser colocar em xeque, manter essa metafísica, não, ser mulher, mas eu mantenho essa metafísica, mas vou conversar com as relações de poder para dizer, não, vocês não vão me matar, não. Vocês não vão me estuprar, não. Vocês vão me pagar o mesmo salário que vocês pagam para os homens. Vocês vão me dar os mesmos direitos que vocês dão para os homens, que foram as revoluções feministas, o que as revoluções feministas estão fazendo, né? Então, assim, a gente continuou com a ideia de mulher? Continuou. Mas agora vocês podem trabalhar, vocês podem estar na universidade, vocês podem estar, né, em posições de poder? Podem. Ainda tão longe dos privilégios dos homens? Óbvio. Mas é luta. Aí é isso que o Foucault está dizendo. É luta. É luta o tempo todo. E não vai chegar um momento que finalmente eu vou estar lá com a identidade liberada dessas relações de poder e vou estar efetivamente plena nesse sentido. Agora eu sou uma mulher, né, sem identidade. A Silvia está lendo isso, Letícia, assim, com certeza, porque ela é pragmatista naquele parágrafo, sabe? Assim, como Foucault é pragmatista, né? Nesse sentido, olha, eu sei que é imaginário, eu sei que é, né, das relações de poder, isso vem de fora mesmo, né? Mas é isso que é instituinte, é isso que constitui a possibilidade de eu reconhecer, inclusive, os meus ataques pulsionais. A partir dessas identidades e dos ataques pulsionais que são provenientes dela, eu vou colocar em jogo essa dialética. O que é conflito das minhas traduções e o que é conflito desses códigos sociais que, de maneira geral, conflitam mesmo. E aí conflitam o tempo todo sobre toda a nossa identidade, não só a identidade sexual, né? Vamos pensar, né, na monogamia, né, no tempo do trabalho, né, o desejo de trabalhar. Aí vai conflitar o tempo inteiro, né? Assim, não é só na identidade sexual, não, mas identidade sexual acho que deixa isso muito explícito, né? Assim, como que parece mesmo alienado, né? Mas é instituinte ao mesmo tempo. Não dá para dizer assim que uma hora numa análise ou num processo de subjetivação qualquer, eu vou chegar e construir uma identidade fora e no vácuo de qualquer relação de poder para estabelecer relações sexuais e de prazer, etc. Tá? Então, mas isso nem se você pegar Marx. Você pega um trabalhador que foi forjado nesta sociedade capitalista, você não vai conseguir desaliená-lo no sentido de chegar no destino, de dizer, cara, você é efetivamente dono da tua força de trabalho e tal, não sei o quê, porque ele vai estar alienado a uma outra relação de poder, ao cliente, Então, assim, vai existir essa depois da Revolução alienação. Comunista, não. Que? Depois da Revolução Comunista, não. Tá, beleza. Então vamos falar sobre a China comunista cheia de bilionário, né? São assim, cara... A Revolução Comunista, aí que tá. Então, mas é o ideal. Mas você tá entendendo, assim, mas é um ideal que, assim... Então, mas eu caminho para o ideal, e aí, vamos lá, o que vai ter lá no final? Nem eu, nem você, nem quem idealizou a Revolução Comunista sabe. Assim como... Quando a gente pensa aqui na questão de sexualidade, no domínio que nos interessa na questão da sexualidade, a gente não sabe esse enigma, né? O analista guardião do enigma. Isso é o enigma. E eu
tendo a olhar para essa, assim, eu não consegui ler nem o volume 1 do Capital inteiro, tá? Então, assim, mas eu cheguei em algum momento ali e falei, porra, não, mas essa questão da alienação é uma questão que é muito cara, porque eu gosto muito de Paulo Freire. Então, assim, Paulinho, para mim, ler sobre alienação foi muito necessário. E eu tenho muita dificuldade, para mim, ainda é um enigma o que é um trabalhador, e para mim sempre será. O que é um trabalhador completamente livre das relações de poder, assim como o que é um sujeito completamente livre das relações de poder que envolvem as questões de gênero. E aí, por isso que eu acho que não é paradoxo, entende? Eu vou seguir com as minhas elaborações aqui. Vou deixar a Elo falar. Vai lá, Elo. A Heloísa vai falar. Mas, assim, eu acho que você está falando exatamente o que a Silvia está dizendo. É exatamente, a gente está no mesmo barco. É um paradoxo. É um paradoxo porque é instituinte, todos esses códigos são instituintes do que somos, e a gente está lutando, inclusive clinicamente, é uma luta, para destraduzir esses códigos que estão trazendo sofrimento. Então, está trazendo conflito tanto interno quanto conflito com o social. E aí a gente não sabe onde isso vai dar. Não tem, né? A utopia marxista está descrita no manifesto, né? No Manifesto Comunista ele descreve mesmo o que vai ser a sociedade comunista, né? Então, assim, é isso, eu vou ter tempo para trabalhar, eu vou ter tempo para o lazer, eu vou ter tempo para o ócio, eu vou ter tempo para cultura, né? Eu vou ser dono do meu tempo, né? Então, está descrito, né, também no Capital, como que isso poderia ser as relações de trabalho, né, em termos de cooperativa, em termos de produção. Na antropologia, a gente tem vários relatos, né, de sociedades não hierárquicas, né, que recusaram hierarquia, né? Então, a gente tem possibilidades adiante, né, assim, de pensar as nossas identidades no trabalho e sexuais fora dessas relações de poder tal como elas estão estabelecidas hoje. O que a Silvia está colocando com o Foucault, eu acho, não vai ter jeito de fugir das relações de poder. Elas são sempre constituintes, né? E são sempre conflitivas também. E aí, ler Foucault com Freud é muito interessante, porque se a gente pega esse Freud que o Laplanche está lendo, isso que é paragenital, anárquico, pulsional, nunca vai ser organizado de jeito nenhum. Nunca. Então, vai ter sempre esse fundo anárquico, né, que sempre vai gerar conflito mesmo. Não tem jeito de juntar no mesmo barco, é curioso, analidade e oralidade. Sempre vai dar conflito, né? Sadismo, masoquismo, voyeurismo, pele, né? Tudo que o nosso corpo produz em termos de prazeres e excitação, no mesmo barco, né? Esse barco-corpo, apesar de ser um só na sua unidade, né, imaginária, né, ele não produz o mesmo tipo de excitação, o mesmo tipo de prazer. Ele é anárquico, confuso, sempre será. Hello? Hello? Oi. Então, eu estava pensando, né, que a gente está falando em alienação, né, que vem do verbo alien, né, que o significado é juntar, né, aliar, pensando sempre nessa ligação com o outro, né? Que a alienação vem desse nosso contato com o outro, né? Sempre na luta companheiro. Eu falo para minha filha, né? Tenho um casal de filhos, eu falo para minha filha, para nós a luta sempre continua, né? Não só como ser humano, mas como mulher em especial. Agora, eu estava lembrando de tudo que a gente está falando, né, Fábio? Eu tenho um paciente, não sei se eu já falei dele para vocês, ele é um homem de 30 anos de idade, ele é independente financeiramente, mora sozinho, ele tem tamanha questão com a sexualidade dele. Ele se supõe homossexual, embora ele nunca tenha tido nenhum contato
ele não se permite, eu contextualizei essa coisa que ele mora sozinho, independente financeiramente, ele podia até contratar um garoto de programa para checar, né? Se, por exemplo, é isso que ele quer para a própria vida, ele sequer consegue isso, né? Ele fica imaginando qual será a reação da família quando ele disser, né, eu sou um homossexual, o meu interesse não são pelas mulheres e sim pelos homens. E isso tem sido assim tão disruptivo na vida dele, porque está afetando todas as relações, né? Ele não consegue falar para os amigos íntimos disso, ele está plenamente insatisfeito com o trabalho. Então, nessa linha, né, de que não existe estruturas rígidas, né, mas então eu fico pensando, ele tem vários aspectos histéricos, tem muitos aspectos obsessivos, mas tudo isso é tão determinante na vida dele que é um sofrimento, né? Porque exatamente atua sobre o desejo, né? Atua sobre todas as relações que ele estabelece na vida. Para ilustrar aí tudo que você falou sobre a questão, né? Como é complexa a questão mesmo da sexualidade humana, né? Como todos os atravessamentos culturais são determinantes e aí nos limitam, né? Nos impedem de uma como que série de realizações, né? Sim, e como que é complexo, né, Heloísa, assim, você falando, a partir do que a Letícia trouxe também, né, assim, como que mesmo ser mulher, cis, bem constituída, bem construída, gera um tanto de conflito, né, até quando a gente está dentro das vias facilitadas da cultura, né, tipo assim, a gente pegou todas as vias, as boas vias da cultura, né, a gente é cis, a gente é heterossexual, a gente, né, tá bem no nosso corpo, né? Mesmo assim, a gente tem conflito. Imagina, né, esse sujeito, né, que você está trazendo, que muitas vezes vai aparecer na clínica articulando, eu queria só comentar isso, que aparece em alguns casos meus também, como que a gente muitas vezes vai usar o gênero, o sexo, isso que aparece nesse esquema narrativo, para falar de outros conflitos. Por exemplo, isso que você notou, não sei se você concorda, está trazendo uma questão do acolhimento. Às vezes está falando do acolhimento do desamparo, né? Coisas que não puderam ser enunciadas, conversadas em termos de colo, dependência, ou seja, coisas muito arcaicas e antigas, mas que vão conseguir ser enunciadas com a roupagem do recalcamento secundário. Se eu for gay, eu vou ser amado, né? E aí eu nunca vou ser gay também, eu não experimento, eu não tenho nenhuma relação amorosa, isso nem aparece como relação amorosa, né? Como relação sexual, no prazer do corpo, etc. Né? Mas vem como uma fantasia cuja roupagem é a problemática do gênero, da orientação, né, sexual, mas que parece remeter a questões precoces, paragenitais, ligadas à dependência e ao desamparo. Por isso, é disso que a Silvia está falando. O recalcamento originário tem a ver com essas coisas. Dependência, passividade, ativo-passivo, ser amado, ser reconhecido. São coisas muito arcaicas. Aí, se eu consigo traduzir isso de maneira ok, no recalcamento secundário, beleza, eu viro um gay capaz de ter um casamento e adotar bebês e me sentir amado, né? Ter uma articulação com a dependência e tal. Se essas coisas ficam desarticuladas, eu posso, inclusive, usar todo o discurso da orientação sexual, do gênero, do sexo, para falar ainda da problemática de como é difícil ser amado, de como é difícil ser acolhido e tal. Tem mulheres, né? Agora, só para voltar ao comentário da Letícia, tem uma paciente em particular que é muito tomada pelo feminismo, assim, é militante e tal, então é difícil, até na análise dela, fazer um pouco dessa distinção, porque é uma luta que eu gosto muito, né, assim, que eu estou muito afim de acompanhar, mas ela é totalmente tomada pela luta,
né, pela militância feminista. Então, assim, se ela está na academia e acontece, vai acontecer, de alguém olhar para ela ou encostar nela, ela quebra a academia. Ela quebra a academia. Tipo assim, ela processa, ela entra, ela grita com o cara, ela chama o dono da academia, vira um negócio, assim, que é da ordem, assim, sabe, a paquerinha, coisa, né, que é machista mesmo, às vezes, de vez em quando, óbvio que é, né, mas ela entra num estado de violência, né, e aí, lembrando da história dela, né, não tem como não articular a história dela, de um pai violento, que agredia a mãe, alcoolizado, né, e a mãe falando para ela, não se submeta a nenhum homem, não se submeta a nenhum homem. Como não articular essas coisas? É uma problemática pré-edípica, né, arcaica, ligada à dependência, à violência, né, a isso que ela consegue boas traduções no recalcamento secundário, né, via identificação ao gênero, à luta social, né, ligada à orientação sexual, etc. Então, assim, essas coisas, elas se interpenetram o tempo todo, elas se articulam o tempo todo. O que a Silvia quis mostrar nesse capítulo foi isso, da gente não ter muita pressa de traduzir as problemáticas da orientação sexual, da identidade sexual, como problemáticas edípicas posteriores. São problemáticas muitas, e eu sinceramente acho, sempre ligadas ao arcaico. Mesmo quando dá tudo certo. Mesmo no heterossexual cis, a gente vai encontrar nas relações heterossexuais cis a problemática do arcaico. Eu sou amado, não sou, né? O ciúme. Pensem no ciúme, gente. O ciúme dos homens como quase que paradigmático da heterossexualidade normativa dos homens. Esse sofrimento dos homens, né? Que vai, obviamente, matar a mulher, que vai, né, tirar roupa e colocar roupa na mulher, tem que ser assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso é o normativo, isso quando deu certo, né? Um sofrimento atroz que vai fazer o cara matar a mulher, né? Ficar bêbado, ser impotente, isso é quando deu certo. Então, assim, porque a gente está o tempo todo articulando coisas muito arcaicas, tentando traduzir essas coisas arcaicas numa linguagem que é outra. E aí, para voltar também ao que a Letícia está trazendo, será que a gente vai conseguir traduzir o pulsional arcaico numa linguagem do processo secundário? É o que o Laplanche está dizendo o tempo todo, gente, é outra linguagem. Talvez a gente que não recobre, né? Não recobre esse todo. Não recobre. Então, assim, é uma tentativa, né, assim, importante, simbolizante, né, que a gente tenta mesmo representar, mas nunca vai recobrir tudo. É outra linguagem, por isso a tradução, né, do Sprach, né, na confusão de linguagens, né, do Ferenczi, é importante. Não é só uma confusão de língua, né? Eu falo português, você fala inglês. Não, é de linguagem. É outra linguagem, a linguagem do corpo, das excitações, né, das sensações, em palavra, em código, em representação, em imagem. São coisas muito diferentes. Eu não consigo recobrir isso tudo, né? Eu tento, a gente vai tentando junto o tempo inteiro, a gente tem conseguido, e é também uma coisa importante para a gente dizer aqui claramente, a gente tem conseguido representações melhores, nesse sentido do critério, por exemplo, de não matar as pessoas pelo que elas são, né? A gente tem melhorado nisso ao longo do tempo. Demora muito, né? A gente ainda mata negro, ainda mata mulher, mata homossexual, mata transexual, mas a gente tem matado menos, a gente tem matado com mais dificuldade, eu quero dizer, né? Não é tão simples hoje matar um transexual ou uma mulher, né? Você vai enfrentar muitos problemas se você fizer isso. Não é tão tranquilo, você não ganha hoje um processo de maneira muito fácil para dizer que você matou sua mulher em defesa da sua própria honra, né? A maior parte dos júris hoje, né, 90% dos júris, né, não aceitam mais esse tipo de argumento, né?
Então, assim, até 20 anos atrás aceitavam, né? Matei minha mulher em defesa da minha honra, né? Eu achei que ela estava me traindo, né? 20 anos, né? Mas a gente... Bastava achar, né? Bastava achar, né? Claro. Mas está melhorando, né? Não Sim. resta dúvida. Agora, pode piorar de novo? Pode piorar. Não tem nenhuma garantia, Letícia. Assim, a questão da cirurgia, né, das crianças que nascem intersexo, né? Sim. Que antes era ponto pacífico, né? Vamos definir aqui e é isso, né? Eu queria perguntar sobre o caso que o Antônio trouxe. Me chamou muita atenção que o adolescente ele tenha, tipo, será que eu tô querendo, né? Tô querendo desejar os homens, né, da minha mãe, né? Tô querendo me identificar com a minha mãe, ou tô querendo rivalizar com o meu padrasto, né? Assim, chamou muita atenção porque assim isso me pareceu, né? Assim, e aí eu queria, o que você acha? De uma coisa assim, uma sexualidade, e aí sim, uma sexualidade encriptada, né? Assim, ou seja, eu não sinto a sexualidade. A sexualidade ela foi tão violentamente, as mensagens foram tão violentas que isso não está inscrito. Perfeito. E aí me parece, porque assim, é muito consciente para essa sexualidade, entendeu? Assim, é muito. Então, é isso ou é isso, né? Assim, tá, do jeito que o Antônio trouxe, não sei como é que foi na clínica, né? Mas do jeito que o Antônio trouxe, me pareceu muito. Tô Até aqui, eu tô aqui. Demais. Demais, exatamente isso. É isso que eu fiquei pensando. Tudo a ver. Perdão, só um detalhe. Ele não é adolescente, tá? Ele está com 32 anos. Ah, tá. E a gente já tem aí uns 3 anos já de trabalho, e como ele desmanchou um namoro com um cara mais velho, com 54 anos, e esse cara, quando terminou, ele começa falando assim, eu percebi que eu não sou mais eu na relação com ele. E, de uma certa maneira, começa a atacá-lo, no sentido de que você é diferente, eu tive que abrir mão de um monte de coisa por você e tal. E ele ficou fortemente incomodado com isso. Mas o que marcou ele foi exatamente essa pergunta. Essa fala dele, do namorado. Eu não sou mais eu. Pum, caiu lá. E aí a gente começou, né, a trabalhar isso daí, e foi aí, nessas coisas, que ele começou a se questionar, mas por que eu gosto de pessoas mais velhas? Aí ele para nessa pergunta. Muito bom, muito bom. É isso, eu acho que tem, obviamente, né, pode ter esses aspectos clivados, né, ou quase na superfície da consciência, mas não estão conscientes, né? É engraçado, assim, tipo, às vezes a pessoa está falando, tipo, claramente, não, eu estou rivalizando com meu padrasto, estou, né, igual a minha mãe, mas ainda não perlaborou, né, efetivamente, assim, traduziu essas coisas, e às vezes vai ser uma relação amorosa que dispara a reabertura do processo originário, né? Tipo isso, não sou mais eu, né? Onde que eu tô, né? E onde a relação me coloca, né? No circuito do prazer. Isso vai fazer com que ele se pergunte lá atrás, né? Onde que meu padrasto me colocava como objeto de amor, né? O que minha mãe deixava, né? Enfim, reaberturas do processo originário que, insisto, só para terminar, né? Sempre vão deixar o enigma aberto, né? Então, assim, acho que a gente nunca vai conseguir cobrir tudo, né? Mas algumas traduções, eu acho que essa é a esperança clínica, né, do Laplanche, a nossa esperança clínica, é que algumas traduções sejam apaziguadoras, né? Elas deixem a pessoa um pouco mais tranquilas com a descrição que elas têm sobre o desejo delas, sobre o que elas são, né? E elas se sintam menos conflitadas, menos rasgadas, né, por se entenderem de uma determinada forma, né? Então, assim, o único elemento, parece, que a gente tem é esse elemento clínico mesmo,
né? De que você está me falando e quando você me fala disso, você está tendo um conflito, né? Esse conflito parece doloroso demais. Vamos tentar achar uma tradução onde esse conflito seja menos doloroso ou que a gente desfaça o conflito, né? Seja interno, seja com o social. Então, assim, a gente vai estar sempre nesse tipo de luta, né? Mas a esperança é que a gente encontre algum lugar menos conflitivo, menos doloroso, mas assim, não um lugar de libertação plena, de encontro pleno consigo Mas que mesmo. fique mais integrado, né? Um pouco mais. Mais integrado, né? Desculpe, isso foi um detalhe, perdão, importantíssimo. Ele, no feriadão, ele foi para casa do padrasto e da mãe. E o dilema, ele estava angustiado, porque ele falou assim, eu não sei se eu conto isso para minha mãe ou não, porque eu estou precisando de colo com esse término, e eu não sei se eu conto para ela ou não, que ela vai ficar começando, não sei o quê. Mas aí ele falou assim, como é que eu vou dizer para ela que ele era um cara 20 anos mais velho que eu? Então era assim, extrema. Aí ele até falou, eu vou contar para ela, mas eu não vou contar para o padrasto juntos, né? Que aliás ele está lá com problema de saúde, afasia, tal, tá bem grave. E aí ele falou com ela. E aí ele ficou assim com medo e ela pegou e só falou assim para ele, vixe. É isso aí. Que acolhimento. Que acolhimento, que colo. Aí você vê, tá vendo? Olha o colo. É o que deu conta, né? Assim, conta também. é o que deu conta, né? Assim, vixe. E olha o colo, mas olha o colo, né? Tá vendo? Pode ter uma problemática pré-edípica ligada, né? À dependência, ao carinho, ao cuidado, que muitas vezes vai ser recoberta por isso mesmo, né? Nossa, minha mãe vai me aceitar ou não como homossexual? Ela vai me aceitar ou não como um homossexual que gosta de homens mais velhos, né? Mas, na verdade, a gente está falando ainda, será, do colo, da aceitação, do acolhimento, do cuidado, né? E curioso que antes dele chegar nessa pergunta, ele falou assim, teve um dia que eu fui anotando o que ele foi falando para ver as críticas dele, né, e tal. Aí ele falou assim, aí eu fui me dar conta do que o que eu estava anotando, na realidade, era o que eu queria responder a ele no sentido de, olha, ele falou lá, uma questão mesmo, você tem problema com hálito, mau hálito, não sei o quê. E aí ele pegou, do nada, ele falou, eu vou resolver isso. Então ele queria pegar isso e dizer para o cara, tá vendo isso que você falou de mim? Olha, eu já resolvi. Tá vendo isso, não sei o quê? Olha, eu já resolvi. Eu falei, mas você queria debater com ele para poder dizer que ele estava errado no ponto de vista, mas na realidade você está querendo justificar, dizer, papai, eu resolvi. Eu resolvi tudo, né? Para ser acolhido, para ser, né? Aceito. Às vezes é disso, né? É disso também. Isso não nega que haja conflitos efetivamente numa relação adulta entre dois homens, claro que tem. Mas eu estou insistindo com a Silvia que a problemática do recalcamento originário volta, tenta ser retraduzida, reencontrada, reaberta nessa problemática secundária, né? Do amor adulto, etc. É a eterna história do que vai, né? O que o outro quer de mim, né? O tempo todo. A gente tenta responder a isso, né? Isso, tem a ver com o originário. E, Antônio, seja bem-vindo aí à turma que dá uma esticada aí nas aulas. Esticada no horário das aulas. Eu tenho mais um caso. Obrigado, pessoal. Bom sábado. E a gente se vê na próxima. Letícia, nós não vamos até meio-dia hoje? Não, tá ótimo. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Bom fim de semana. Tchau.